Opa, fala engenheiros, tudo bem? Daniel Lemos aqui, engenheiro mecânico e mentor, e no vídeo de hoje vamos falar sobre as 4 coisas que todo engenheiro deveria ter aprendido na faculdade, mas não aprendeu. Vamos lá! Bom, depois aí de quase 10 anos formado engenheiro mecânico, tá? A gente acaba olhando para trás e fazendo uma análise de tudo que a gente aprendeu na faculdade e tudo que a gente utiliza hoje. Ou melhor, tudo que a gente sente falta hoje. Então, nada mais justo do que olhar para trás e verificar o que a gente deveria ter aprendido na faculdade. Quais as coisas que farão a diferença hoje em dia, quais as coisas que a gente sente falta hoje em dia que a gente deveria ter aprendido na faculdade. Então vamos lá, as 4 coisas. O primeiro item e o principal, e quem me conhece sabe que eu sempre levantei essa bandeira, é o trabalho de forma autônoma. Pois todos os engenheiros sabem que desde a faculdade nós somos ensinados a serem empregados, tá? Em momento nenhum os professores ali nos indicam que nós podemos trabalhar de forma autônoma, podemos ter a nossa empresa, podemos ter o nosso escritório de engenharia, onde nós utilizaremos a fórmula tal, o conceito tal, o método tal. Em nenhum momento acontece isso. Nós acabamos sendo preparados ali para terminar a faculdade, se capacitar e arrumar emprego em outras empresas. Então eu acho que se o engenheiro ele fosse treinado desde a faculdade a ter também essa opção, se ele optasse por arrumar um emprego registrado e não se desse bem, não conseguisse o emprego, ele automaticamente já teria um plano B para que ele pudesse, começar a atender os clientes de forma autônoma. Então captar clientes, tratar diretamente com os clientes, resolver aí os problemas dos clientes ele mesmo, tá? Como hoje em dia a gente vê os médicos fazendo, aí atendendo em consultórios, dentista também atendendo em seus consultórios, eles não são registrados por empresa nenhuma, eles têm a própria empresa dele, o próprio escritório deles, tá? E também os advogados, nós vemos aí muitos advogados trabalhando por conta, saem da faculdade, montam o seu escritório e atendem os clientes. Então, para o engenheiro é dessa mesma forma, tá? E eu só descobri porque eu fui atrás, porque eu não fui informado por ninguém, por nenhum profissional da engenharia, nem professor, nem qualquer outro profissional que já estava, tá? Foi um estalo mesmo que eu tive e eu comecei a ir atrás. Então, essa é a primeira coisa e, na minha opinião, é a mais importante. Segundo item mais importante que a gente deveria aprender na faculdade e não aprendeu. Na minha opinião, o inglês, tá? Porque a gente vê aí quantas empresas aí em seus processos seletivos ou mesmo nas suas captações de vagas, nós vemos aí o inglês como uma das principais aí capacitações que o engenheiro precisa ter. Então eu acho, como é um curso de engenharia, eu acho que esse curso tem que capacitar o engenheiro para ser um engenheiro, sair da faculdade e conseguir um emprego. Então, na minha opinião, o engenheiro ele deveria fazer parte do ensino da faculdade, tá? Nem que seja ali só na base, são uns 2, 3 semestres, tá? Só para poder dar uma base para o aluno, para que dali ele já saísse com um direcionamento melhor e principalmente ele sair dali sabendo que ele precisa daquilo. Porque hoje em dia o engenheiro ele só descobre que ele precisa do inglês quando ele vai atrás de uma vaga e vê lá inglês. Aí vai atrás de outra e vê lá, precisa de inglês, inglês fluente, inglês fluente, inglês fluente. Então ele fala, bom, preciso do inglês. Se isso já fosse avisado desde o início, quando o aluno fosse procurar um emprego, ele já estava muito mais capacitado. Terceiro item, uma maior interação das empresas juniores. Então não sei se você sabe o que é uma empresa junior, tá? Mas a maioria das faculdades aí, principalmente as faculdades hoje aí mais graduadas, elas possuem empresas juniores, tá? E no caso da engenharia, é uma empresa de engenharia junior, tá? Onde vai auxiliar os clientes que procuram essa empresa, tá? É uma empresa sem fim lucrativo, onde os custos ali que são cobrados são todos revertidos para o desenvolvimento dessa empresa, para que ela possa ajudar cada vez mais alunos, tá? Então, no caso da engenharia, ter um núcleo para cada engenharia, tá? Onde os alunos sairiam do seu curso para fazer como se fosse um estágio dentro dessa empresa, tá? Para que ele pudesse aí ter uma iniciação na área, tá? Para que ele visse também aí como que funciona o mundo lá fora e não ficasse só preso ali dentro das matérias da engenharia, dos cálculos, das físicas, enfim, para que ele tenha também um contato com o mundo exterior, para que ele tenha contato com o cliente, saiba o que o cliente precisa, tá? E também tem essa iniciação do trabalho autônomo.
É lógico assim que, pensando aí em todas as engenharias, não teria como absorver todos os alunos em período integral, mas eu creio que teria sim condições de pelo menos colocar um semestre cada turma dentro dessa empresa para que ele tenha esse contato com os clientes, tá? Eu acho que isso seria de grande valia para que o engenheiro pegasse experiências práticas também. E o quarto e último item, tá? Para não alongar muito esse vídeo, porque se a gente fosse ficar falando aqui de itens que a gente não aprendeu na faculdade, mas que são importantes, que a gente deveria ter aprendido, eu acho que a gente deveria aí separar um dia só para falar disso, tá? Então, o quarto item são os materiais técnicos, tá? Então, hoje em dia, se você for parar para pensar, qual que é o principal documento que o engenheiro fornece? A ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, que é fornecido inclusive pelo CREA, onde o engenheiro tem que acessar lá o site do CREA e emitir essa ART, tá? Onde ele vai estar colocando a sua responsabilidade aí perante o seu serviço que ele vai estar realizando, tá? Então, esse é o principal documento. Agora, pergunta se a faculdade ensina a emitir esse documento. Não. Então, assim, por aí você já vê que está tudo errado, né? Se a faculdade não ensina o engenheiro a fazer o documento principal dele, então o que está certo, né? Então, aí fora esse documento tem vários outros, né? Tem um laudo técnico, tem o checklist de vistorias, todos documentos que o engenheiro precisa emitir, precisa saber fazer, mas que a faculdade não ensina a fazer. Tá? Então, esse aí foi um catado que eu fiz de 4 coisas, tá? As 4 coisas mais importantes, na minha opinião, que as faculdades deveriam ensinar aos seus alunos. E se você aí sabe de algum outro item que você sente falta, que você acha que a faculdade deveria ensinar, coloca aqui nos comentários que a gente vai debater aqui entre o nosso grupo, tá, de engenheiros, ver a relevância desse item que você está colocando aqui pra gente, ok? Então, vou ficando por aqui. Forte abraço, até mais.